eu sou a Jaqueline Chagas, eu sou formada em jornalismo e atualmente eu trabalho como a pessoa responsável pelo time de engajamento de clientes à estreia aqui na Auro. E comigo hoje também tá a Ana. Se apresenta um pouquinho pra todo mundo, Ana. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, eu sou advogada. Eu atuo com startups e empresas de tecnologia desde 2017 e atualmente eu tô aqui na Aurum como head do departamento jurídico e DPO. DPO, chiquérrimo. Conta um pouquinho o que é um DPO. O DPO, a sigla dele é o Data Protection Officer, né, que é uma sigla vinda do GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, né? E esse contexto de DPO veio para o Brasil com a LGPD e aqui se chama encarregado de dados, que é a pessoa indicada pelo controlador que é responsável e representa a empresa, né, perante os titulares de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que, além de uma função importante e de grande responsabilidade, tem um nome chiquérrimo, né? Então, vamos começar a falar hoje sobre LGPD. E para falar de LGPD, né, a gente acho que vale trazer um contexto ali, o contexto que ela está inserida, o contexto que ela surgiu, né? A gente vive numa sociedade de informações, que é baseada no uso desenfreado de informações, né? Que nada mais são do que dados organizados para um determinado fim, no caso, né? E a lei número 13.709, que eu tenho minha colinha aqui, 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada justamente para colocar um freio, né, nessa forma com que os dados são utilizados ali, manejados, né, e tratados. Dando aos seus titulares, que são as pessoas que são donas desses dados, né, o poder ali, a ciência de quais dados estão sendo utilizados, por que estão sendo utilizados, para que finalidade, né, e também até quando que eles vão ser utilizados. Para enriquecer ainda mais essa conversa, a gente trouxe a Ana aqui, né, que além de advogada, excelente advogada, também trabalha aqui na Aula, como ela já se apresentou, e para a gente falar um pouquinho sobre como garantir a aplicação da LGPD, como tratar esses dados pessoais ali dos clientes e também como ter uma estrutura ali segura no tratamento das informações também e os impactos disso, né? A ideia aqui é falar bastante do tema na prática, então além da gente discutir ali sobre como é que funciona assim, para um escritório de advocacia, a gente também vai comentar como é que a gente faz isso aqui na aula, né? Que eu acho que pode ser uma grande curiosidade de todo mundo que está assistindo. Então vamos lá, Ana. Para começar, eu acho que vale a gente relembrar ali para todo mundo que está assistindo os principais pontos da LGPD, né? Aqui no Brasil e também as principais consequências, né, dela desde que ela entrou em vigor. Legal, Jaque, boa. Bom, a LGPD ela está em vigor desde agosto de 2022 e ela nasceu de uma tendência mundial de se regular o uso de dados pessoais, né? Então, a nossa lei ela é bastante inspirada no GDPR, né? Como eu falei, a lei europeia. O GDPR está em vigor lá na Europa desde 2018, né? E 2018 foi o ano em que a LGPD foi promulgada. E basicamente ela traz implicações para todas as empresas e indivíduos que realizam atividades de tratamento de dados, né, para oferecer bens, serviços, inclusive o serviço da advocacia, né? Então, assim, todas as empresas, elas têm o dever, elas vão ter o dever de tratar os dados pessoais, né, qualquer tipo de dado pessoal, dentro das diretrizes da LGPD. E essas diretrizes que a lei traz, elas nada mais são do que orientações, princípios, bases legais para que as empresas possam utilizar esses dados de forma mais consciente, né? Sempre no sentido de proteger os direitos individuais de liberdade e privacidade. Então, esse é o grande conceito aí que a LGPD surge justamente para criar esse cenário de segurança jurídica, né? Para uniformizar a maneira como as empresas tratam os dados pessoais. Legal. E a dúvida que fica é se a LGPD ela é só para quem atua com direito digital ou ela é para todos os advogados e advogadas? Como eu falei, a LGPD ela vai refletir em todas as empresas, né? Inclusive escritórios de advocacia, independente da área de atuação, né? Então, mesmo aquele escritório que já fez todo o seu processo de digitalização, ele vai ter reflexos, né, na LGPD, e aquele escritório que ainda tem documentos pessoais físicos, arquivos,
tudo isso é tutelado pela lei, né? Então, é bastante importante que o escritório estabeleça, né, esses processos muito bem desenhados para garantir que o tratamento desses dados está adequado. Então é para todo mundo, né? Para todo mundo. Interfere em todo mundo. Eu acho que vale até perguntar para quem está assistindo se já estão trabalhando, né, na LGPD, se já estão buscando ali adaptar o escritório, né, para isso. Então, enquanto eles respondem ali, a gente vai seguindo aqui. E para os escritórios de advocacia, assim, o que muda com a aplicação da LGPD? Basicamente o que vai mudar é a maneira, né, como eles vão tratar os dados pessoais, né? E quando eu falo aqui de dados pessoais, a gente engloba tanto os dados pessoais de clientes do escritório, mas também dos funcionários, de fornecedores, de prestadores de serviço, né? Desde que pessoas físicas, obviamente, porque a lei ela trata exclusivamente de dados de pessoas físicas. Então é muito importante que o escritório ele saiba quem são os titulares dos dados, por que eles estão tratando esses dados, para quais finalidades, né? Qual que é o uso desses dados, se tem compartilhamento com algum fornecedor, com algum terceirizado, por quanto tempo esses dados vão ficar armazenados no escritório, né? E como que eles vão ser descartados. Então, é essencial que o escritório tenha mapeado todas essas informações, né? Todos esses dados pessoais, para conseguir estabelecer as bases legais, né, que são as hipóteses em que se pode tratar esses dados pessoais, né? Então, esse é um dos pilares, esse mapeamento, esse reconhecimento da cadeia de dados pessoais dentro do escritório é um dos pilares essenciais assim, para a adequação. Precisa de toda uma preparação, né? Antes de começar a botar a mão na massa, essa preparação é essencial, né? Sim, total. E a gente, falando um pouquinho assim sobre as ferramentas, assim, né? A gente tem tem a preparação, tem o como fazer ali, mas tem ferramentas assim que podem ajudar nessa adaptação. Sim, sim. De forma prática, alguns procedimentos eles podem ser adotados pelo escritório, né? Um deles é a questão de estabelecer hierarquia, né? Restrição de acesso dos dados pessoais, principalmente em documentos, processos de clientes, né? Aqueles em especial que envolvem dados sensíveis. O Astrea, inclusive, ele consegue restringir, né? Ele tem uma função de restringir um determinado documento, um determinado processo, né, do acesso, para que esses dados não caiam em mãos erradas ou não aconteça um vazamento, né? Uma outra coisa que é essencial é treinar e manter a equipe engajada, porque assim, não adianta o escritório ter um processo, né, um projeto de adequação e a equipe não está por dentro da lei, né, do que é a lei, qual é o objetivo, por que a gente está se adequando, né? Então, assim, a maior parte de incidentes de segurança, ela vem do fator humano, né? Existe um relatório da IBM que se chama Relatório de Custo de uma Violação de Dados, né? E o relatório de 2021 revelou que 20% das violações neste ano são atribuídas ao fator humano, né? 17% são phishing, que é aquela ação maliciosa que induz o usuário, né, a fornecer algum tipo de credencial, de acesso, informação, né? Então, assim, a equipe tem que estar muito bem engajada e ciente do que é a legislação, do porquê que tudo aquilo, toda aquela movimentação no escritório está sendo feita, né? Isso é extremamente importante. Contratos com cláusulas específicas de LGPD também são essenciais, né? Em especial aquelas cláusulas que definem de maneira bem clara quem são os agentes de tratamento, né? Então, o escritório de advocacia, ele pode atuar tanto como controlador, tanto como operador. Então, assim, sempre estabelecer essas responsabilidades de maneira clara dentro de um contrato. Até dentro do próprio contrato de honorários, né? Ter uma cláusula com o objetivo de informar o titular de dados, o cliente, quais são os direitos deles, as responsabilidades, né? Deixar tudo isso bem claro é bem importante. Políticas de troca de senha, antivírus e outras medidas técnicas, né, de segurança da informação que possam garantir a segurança do ambiente do escritório, né? Garantir que esses dados não vazem, não caiam em mãos erradas, né? Então, ter uma infraestrutura segura também é algo de extrema importância. E políticas de privacidade, né, adequadas, principalmente a política de privacidade do site, fazer um mapeamento ali no site para ver o que está sendo coletado, quais são os cookies,
e informar o usuário titular de dados sobre esse tratamento, né? Também é bem importante, que é a questão do princípio da transparência, né? Um dos princípios, assim, na minha opinião, mais importantes da LGPD. Com certeza. E a gente falou ali sobre a preparação, se serve só para quem trabalha no direito digital, se para todo mundo, para todos os advogados e advogadas, que ferramentas podem ajudar nessa adaptação. E você também já entrou ali nas boas práticas, né? Eu queria saber se você queria complementar ali, principalmente sobre isso, né? Falando de escritórios ali, quais que são as boas práticas que eles podem aplicar ali para ficar em dia com a LGPD e proteger também, né, o dado dos clientes. De maneira bem resumida, o que a gente pode citar aqui de boas práticas é, primeiro, observar os princípios, né? Então, ali, elencados no artigo 6º da LGPD. São 10 princípios, mas eu destaco aqui a finalidade, a necessidade, a adequação e a transparência, né? Então, assim, verificar se o tratamento daquele dado, ele tem uma finalidade bem clara, se o uso daquele dado está adequado com a finalidade, né? Se ele é de fato necessário, se o uso daquele dado ele está refletindo, né, na transparência do escritório frente aos titulares de dados, né? Uma coisa também que é essencial é adequar cada tratamento em pelo menos uma das hipóteses, né, que são as bases legais ali do artigo 7º, que essas bases legais são as que autorizam o tratamento de dados, né? Pode ser que o tratamento tenha mais de uma base legal, mas ele precisa estar respaldado em pelo menos uma, né? Então, a gente tem ali o consentimento, a gente tem a execução de contrato, a gente tem a base legal da obrigação regulatória ou legal, né? Então, por isso que é importante o escritório ter muito claro, né? Ter esse mapeamento de fato, para que ele consiga visualizar quais são os dados e aí encaixando cada tratamento dentro de uma base legal. Uma outra coisa também que eu posso destacar e que é bem importante, Jaque, é a adoção de medidas técnicas, né? Tanto técnicas quanto administrativas para proteger os dados, né? Então, assim, aquilo que eu falei, adoção de antivírus, política de troca de senhas, tudo isso também é essencial, porque não adianta a gente adequar juridicamente, claro, né, que é um dos pilares, é extremamente importante a gente adequar e fazer assim um jurídico, né, de LGPD bem denso, mas a segurança da informação também anda junto, né? Então, assim, a infraestrutura do escritório, os sistemas, eles também têm que estar bem protegidos e adequados. Acompanhar todo esse movimento, né? Uma curiosidade que eu tenho, né? A gente está aqui falando sobre LGPD, você está trazendo todos esses insights ali, todo o método que por trás da LGPD, mas acho que é uma curiosidade também, porque eu acho que quem está assistindo pode já estar aplicando ali a LGPD nos escritórios deles, protegendo os dados dos clientes. Acho que é legal saber também como é que tá aí para vocês, que ferramentas que vocês estão usando para poder fazer essa adaptação, quais boas práticas que vocês estão usando também. Acho que é legal botar no chat, né? Porque além da gente estar trazendo isso para vocês, eles mesmos também podem compartilhar uns com os outros ali, enfim, eles poderem se ajudar. E aí, para finalizar, antes da gente passar para a parte das perguntas ali do público, eu queria que você contasse também um pouquinho de como é que a gente faz aqui na Aurum. Legal. Aqui na Aurum a gente tem um projeto de adequação bem extenso, né, que está rodando aqui desde 2020. Então a gente começou com o mapeamento de dados, né, fizemos esse mapeamento de dados bem detalhado em cada setor, né, para entender quais são os fluxos de dados, quais os tipos de titulares que cada setor trabalha, né. E a partir desse mapeamento a gente conseguiu visualizar as adequações que a gente tinha que fazer, né, dentro aqui de cada time, né, então fizemos essa adequação. A gente também fez a adequação dos termos de uso, né, tanto do Astrea quanto do Temis, então os termos de uso eles já têm cláusulas específicas de LGPD que estabelecem principalmente as responsabilidades, né, da Aurum como operadora e como controladora. Nós fizemos também revisão de contrato com o fornecedor, que é algo também extremamente importante porque envolve o compartilhamento de dados pessoais, né? Então verificamos fornecedor por fornecedor para entender se eles estavam adequados, se era necessário ter uma cláusula adicional, né, em relação ao LGPD. Fizemos as políticas de privacidade, né? Atualmente nós temos 3 políticas de privacidade aqui na Aurum. A política do site, né, que reflete ali como o usuário interage com o site, o que é coletado, a questão dos cookies.
Temos a política de privacidade do Astreia, né, voltado ao usuário do Astreia, e a política de privacidade interna, que é voltada para os dados pessoais dos colaboradores. Então, a gente, como eu falei, a gente é muito pautado no princípio da transparência, então a gente gosta sempre de manter essa política atualizada e refletir de fato as nossas atividades de tratamento nesses documentos, né? Além disso, a gente tem investido bastante em treinamentos, né? Treinamentos gerais de LGPD e treinamentos específicos, né, para cada time. Então, nós temos treinamentos voltados para o time de pessoas, para o time de RH, para atendimento. Temos também treinamentos técnicos, né, voltado mais ali para a equipe de tecnologia, então treinamentos de segurança da informação, de boas práticas, né. Fizemos também um projeto de cibersegurança, então assim, a gente fez toda a adequação jurídica, né, administrativa, vamos dizer assim, da empresa, e aí aprofundamos mais ali na questão da infraestrutura mesmo da Algo, né. Então nós fizemos também um mapeamento técnico, né, de cibersegurança e fizemos também adequações, corrigimos várias vulnerabilidades, então assim, foi de fato um projeto completo, sabe? Tanto assim pautado nesse pilar do treinamento, pautado no pilar de adequação de documentos e tudo mais, e também nesse pilar de segurança da informação. E além disso, nós fizemos também um plano de resposta a incidentes, né? Desenhamos o nosso plano de resposta a incidentes, que a gente espera nunca poder usar, né? Mas se acontecer qualquer coisa, a gente já está preparado ali, desenhamos todo o processo de como a gente deve fazer, de acordo com as instruções também da LGPD, né, que traz essa questão de dever de comunicar o titular, comunicar a NPD, então a gente tem todos esses processos já bem desenhadinhos. E um programa de governança, né, de governança de dados pessoais e privacidade, porque o processo é o seguinte, a gente se adequa à LGPD e deve permanecer adequado, né, porque a empresa, e eu acho que isso serve também para os escritórios de advocacia, está sempre mudando, a gente está sempre contratando um fornecedor novo, um produto novo, se atualizando, então tudo isso também tem que entrar ali na ótica da proteção dos dados pessoais, né? Então, o programa de governança ele vem justamente para a gente permanecer compliance, né? Permanecer adequado à lei. E eu posso dizer que eu estava lá desde o início, quando todo mundo começou a falar de LGPD, que a gente precisa se adequar e tudo mais. Eu estive lá desde o início, eu fui, eu estava. E foi um trabalho grande, foi um trabalho minucioso. Todo o time envolvido deu super conta, assim. E eu participei dos treinamentos também, foram assim, completíssimos, foram essenciais para todo mundo poder entender sobre LGPD e a importância da proteção de dados dos clientes aqui dentro, né? Legal. E uma curiosidade que fiquei pensando aqui quando a gente estava falando é se, por acaso, a boa aplicação ali da LGPD, se ela pode ser até um diferencial competitivo para os escritórios, sabe? Sim, sem dúvida. Eu vejo totalmente como um diferencial competitivo, né? Até porque você se preocupar com a privacidade e a proteção dos dados dos seus titulares, né, dos seus clientes, dos seus colaboradores, agrega um valor imenso para a empresa, né, ou para o escritório de advocacia. Primeiro porque você cria uma relação de confiança com o cliente, né, então assim, falando no contexto dos escritórios de advocacia, a gente recebe clientes, o advogado recebe clientes que estão com um problema, né, que vão ali e expõem às vezes detalhes da sua vida pessoal, da sua vida íntima, e o advogado imposta aqueles documentos, tem a obrigação de fazer um bom uso daquilo, de cuidar para que isso não caia em mãos erradas, que não vaze. Então assim, um escritório que se preocupa com esses pontos, né, com essa proteção de dados, ele passa essa relação de credibilidade, né, de confiança mesmo com o cliente, né, e de transparência também, que acho que é algo essencial, tanto no escritório de advocacia, mas também em qualquer negócio, né. E o Bruno Bioni, ele traz um conceito muito interessante, né, dessa questão de agregar valor, né, de ser um diferencial. Ele diz que a adequação à LGPD ela deve ser vista não como uma burocratização ou como algo que trava o negócio, mas sim como uma janela de oportunidades, né? De se criar essa reputação com base na confiança, na transparência do uso de dados, que
que vai acabar gerando, de fato, uma relação de confiança com o cliente, né? Então, acho que é muito importante estabelecer isso com o cliente, deixar claro para ele, né, o que a gente faz com os dados, como que a gente utiliza, onde que a gente armazena, por quanto tempo a gente vai armazenar, né? Então, e claro, de maneira bem simplificada, mas completa. Né? Eu acho que essa prestação de contas, né, essa responsabilização é algo essencial. Eu acho que acaba sendo também um diferencial, sabe? O que pode influenciar diretamente na tomada de decisão daquele cliente em escolher o escritório. Então, acho que é algo assim que é indispensável. E pensando assim que se eu sou uma cliente, por exemplo, que tem esse poder de escolha, né, entre um escritório que já cuida já se preocupa em proteger meus dados ou, enfim, me proteger ali já, e um outro que ainda não tá adequado ali, acho que se eu tenho esse poder de escolha como cliente, eu acho que eu optaria por um escritório que já estivesse adaptado ali, estivesse com essa preocupação, né? Sim, sem dúvida. Legal, então eu vou começar com as perguntas. Deixa eu ver aqui, a produção já me passou. Temos algumas. A Daphne, ela perguntou assim: Ana, a respeito da segurança de banco de dados, é mais aconselhável manter dados em servidor ou nuvem? Olha, a maneira como a gente armazena, né, ou mantém esses dados, ela pode ser feita de ambas as formas, né, desde que a gente tenha a ciência de que essa nuvem ou que esse servidor é seguro, né? Então, assim, verificar se esse fornecedor toma as medidas de segurança, se ele já tem essa adequação tanto à LGPD, mas também a outras legislações de proteção de dados, né? Porque geralmente os servidores, eles são, as nuvens, né? São internacionais, então, assim, verificar se existe todo um compliance desse fornecedor em relação à proteção de dados, né? Então, verificar a procedência, eu acho que é o essencial, né? E o que funciona mais para o escritório, seja um servidor ou seja uma nuvem, mas que ela seja também, que ela esteja adequada. Legal. E a Caroline, ela perguntou o seguinte: Ana, qual a sua principal dica para uma implementação correta e segura da LGPD em escritório de advocacia? Legal, bem bacana essa pergunta. Eu destaco 3 pilares de um projeto de adequação no escritório de advocacia. O primeiro pilar é procedimento, né? Então, assim, adequar os procedimentos, todos os procedimentos, né? Como eu falei para você, o nosso projeto de adequação está rodando desde 2020, né? Porque são muitos procedimentos. Então, adequar os procedimentos, né? Entender ali, mapear de fato os fluxos de dados para encaixá-los ali nas bases legais, né? Cultura, né? Cultura e engajamento é algo essencial, não adianta, o fator humano é algo assim que influencia muito. Então, assim, manter a equipe engajada, manter a equipe consciente, né, da importância de se proteger os dados pessoais, é assim, meio caminho andado para um projeto de adequação de sucesso, né? Porque daí você conta com a colaboração das pessoas, você conta que as pessoas elas já possuem um conhecimento, ainda que básico da lei, mas sabem com o que elas estão lidando, o que está sendo tratado, né? E o projeto de segurança e o pilar da segurança da informação, né? São esses 3 pilares essenciais. A segurança da informação ela é essencial porque ela reflete, né, na guarda, no armazenamento, na manipulação dos dados pessoais. Hoje é tudo digital, né? Dificilmente a gente trabalha com papel, né? Então a essência ali do negócio ela já está no digital. Então a segurança da informação ela vem justamente para garantir que o tratamento dos dados pessoais está adequado à lei e também está seguro, né? A gente é capaz de garantir a segurança, prevenir ataques, prevenir invasões, né? Isso também é muito importante. E falar do lado ali também a governança, né? Com certeza. Para garantir que vocês consigam seguir com essa compliance. Sim. Então, vamos para a próxima, que é o do Rodrigo. Ele falou o seguinte: a NPD tem regulamentação específica sobre a forma de descarte de documentos físicos, especialmente aqueles relacionados a dados pessoais sensíveis, bloco de RH, EDP, por exemplo?
A NPD, ela tem todo um processo, ela está ainda, né, em processo de regulamentação, ela vem regulamentando várias coisas que a letra da lei não deixa tão claro, né? No momento ainda não temos essa regulamentação de descarte de documentos físicos, né? Mas assim, o que eu sempre aconselho em relação ao documento físico? Destruição, né? Fragmentadora, enfim, algo que não possa ser revertido, né? Mas eu imagino que ainda vem, assim, regulamentações nesse sentido. Não, Ana. A Ana Cláudia, ela perguntou o que é um DPO, uma DPO e como se tornar uma DPO na prática. O DPO é o Data Protection Officer, né? Que é a sigla em inglês do GDPR, que é a lei europeia. E aqui no Brasil é o equivalente ao encarregado de dados pessoais, né? Que é a pessoa nomeada pelo controlador dentro da empresa. E aí o DPO ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, responsável por ser a ponte ali entre os titulares de dados. Então, assim, vou dar um exemplo prático aqui na Aurum. Qualquer dúvida que qualquer titular tenha em relação a LGPD, a dados pessoais, essa dúvida vem para mim como DPO, né? Então, eu faço todo esse esclarecimento. Se o titular ele deseja exercer algum direito, eu faço também essa ponte, e também com a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, a ANPD, ela pode, né, fiscalizar, verificar se as empresas estão tomando todos os cuidados, se está havendo adequação. E aí, se a ANPD vier aqui, o DPO, que é o responsável em prestar prestar contas, né, e dizer o que está sendo feito, quais são os procedimentos de tratamento de dados, enfim. E como se tornar um DPO? Estudo, né? Preparo acadêmico mesmo, assim. Apesar de ser uma lei nova, a gente já tem bastante conteúdo interessante sobre LGPD, sobre o GDPR. E o DPO, ele deve saber de tudo um pouco, né? Ele não domina só a LGPD, ele domina o GDPR, ele domina um pouco de segurança da informação também, essa parte mais técnica, né? Então acaba sendo uma atividade, assim, uma função multidisciplinar, né, que envolve várias áreas e vários temas. Uma dúvida é se, por exemplo, o escritório utilizar softwares que são de fora do Brasil, precisa saber a GDPR, no caso? Isso, precisa saber GDPR e precisa também, e não só o GDPR, né, a gente tem, por exemplo, aqui na América Latina, existe a lei uruguaia, a lei chilena. Nos Estados Unidos nós temos a lei da Califórnia também, né, que se aplica. Então, assim, por padrão, geralmente as empresas elas adotam ou o GDPR ou a lei da Califórnia, né? Então, assim, se familiarizar com essas leis também é muito importante na função de DPO. Legal. Tem mais algumas perguntinhas. O Felipe, ele falou, a DIN ou a DIN possui uma regulamentação sobre descarte de informações físicas? Seria a NPD, ele quis dizer? A DIN? Acho que a produção pode me ajudar aqui. Eu vou passar para a próxima e a gente já volta nessa aqui, peraí. A Thaís, ela perguntou o seguinte, qual o impacto da LGPD sobre backup no exterior? Isso? Sobre PKP. No exterior seria transferência internacional de dados, né? A produção vai confirmar aqui para mim também. E aí a gente passa para a próxima aqui, enquanto fica na confirmação dessas duas. A Bianca colocou assim, como a adequação de um escritório à LGPD pode impactar no atendimento e relacionamento com clientes? É algo que pode transmitir mais segurança e confiabilidade para os serviços de um advogado? Sem dúvida, reflete muita confiabilidade e segurança. E como que pode refletir, né? Assim, contrato de honorários, por exemplo, né? Um contrato de honorários que já venha com uma cláusula sobre a LGPD, que esclareça para o cliente, né, de forma bem clara, quais são os direitos dele, quais são as obrigações do escritório frente aos dados dele,
é essencial, né? E esclarecer mesmo durante o próprio atendimento, né? Olha, estamos coletando esses dados seus, a gente vai utilizar para fazer um cadastro ou para entrar com o processo, né? Aqui a gente utiliza determinados sistemas, tais sistemas para armazenar esses documentos, né? Esses dados. Então, manter de forma clara, assim, transparente essa relação com o cliente, sabe? Esclarecer as dúvidas, se eventualmente ele quiser exercer algum direito, colaborar para que esse direito seja exercido de fato, né? Então, assim, todas essas pequenas coisas, elas acabam trazendo uma credibilidade maior para o escritório, né? E uma relação de confiança com o cliente, né? O cliente sabendo, de fato, o que acontece com os dados dele dentro do escritório, né? Já é um grande diferencial competitivo. Hoje, poucas pessoas, poucos escritórios fazem isso, né? Então, deixar isso tudo de maneira bem clara, né? Principalmente ali dentro do contrato de honorários, né? Ou qualquer outro documento que o escritório utilize, ter esse cantinho, essa cláusula aí específica de LGPD. Legal, e falam sobre, né? Porque também fala sobre, você já começa a educar ali os clientes, né? Que você olha bastante para isso, né? Com certeza. E no site também, né? Acho que a grande maioria dos escritórios hoje já tem site. Tem uma política de privacidade, né? Que reflita ali a usabilidade do site, né? Mas também do escritório como um todo. Era a pergunta de qual o impacto da LGPD sobre BKP no exterior. Eu imagino que ela esteja se referindo à transferência internacional de dados, né? A LGPD, ela tem cláusulas específicas em relação à transferência internacional de dados, né? E o cuidado que deve se tomar é se aquele país que eu estou transferindo dados também adota uma legislação específica de proteção de dados, né? Se aquele país está adequado à proteção de dados. Eu acho que esse é o ponto-chave, assim, para a escolha, né? De fornecedores, de empresas que ficam no exterior em que a gente vai compartilhar dados, sabe? Fazer esse check-up, né, dos fornecedores antes. Legal, saber se está tudo adequado também, né? Isso. Bom, a gente deu um apanhado geral na LGPD, né? A gente relembrou ali os pontos, como é que ela estava em vigor ali no Brasil, os principais pontos ali da LGPD no Brasil. A gente também falou sobre as boas práticas, as ferramentas que podem ajudar nessa adaptação, se é só para quem faz direito digital, ou se é para todo mundo, para os advogados e advogadas. E também como que isso é um diferencial, né? Se isso é um diferencial e como isso é um diferencial ali para os escritórios de advocacia. Então, a gente já está encaminhando ali, já são 2h09. Vamos começar a fechar. Obrigada pela sua presença, por esclarecer sobre LGPD, todos esses pontos ali para todo mundo. Acho que foi bem rico para todo mundo. Então, obrigada, Ana. Você quer aproveitar o espaço dele? Eu quero agradecer o convite, gostei muito da nossa conversa e espero que a gente possa ter mais espaços para falar sobre LGPD. Eu sou suspeita por falar porque eu amo esse tema, mas foi um prazer. Obrigada. A Ana falando sobre LGPD, os olhos brilhando. Então, tá? Agora eu quero só aproveitar para convidar vocês para seguirem acompanhando os canais da Auro. E muito em breve a gente já vai ter um material super rico, super completo sobre a live de hoje já chegando aí para vocês. É isso? Fechamos então. Até mais, pessoal!